Bom, gente, de qualquer forma, eu vou tentar gravar a tela. E se der certo, eu não sei se vai dar certo. Eu envio para vocês depois, tá? Mas avisa no grupo de vocês, sei lá, que não vai ter como gravar, porque só tem 23 pessoas aqui na sala. E aí vai perder conteúdo, tá? Bom dia, Vitor. Não começou ainda porque deu um problema, acabamos de descobrir que não dá mais para gravar a aula. Mas vamos começar então, já passou 20 minutos, hoje até as 10 só. Triste. Todo mundo vê aí os slides? O slide, né? Sim. Sim. Beleza, então. Eu também perdi. Não estava esperando toda isso. Então, eu falei pra vocês, se alguém tiver o OBS e quiser gravar a tela, depois me manda. Que aí eu distribuo pra todo mundo. Tá? OBS Studio. Mas enfim, bora lá. Hoje o tema da aula é sobre biossíntese, né? O que é síntese? É quando a gente produz algo, né? Sintetiza algo. A gente veio até agora vendo a parte de quebra das moléculas. Algumas exceções, né? Na glicose a gente viu ela sendo formada na gliconeogênese e tal. A gente vai só relembrar um pouco dela hoje. Mas tudo que a gente pensar em síntese é algo que está sendo formado. E falando de bioquímica, né? Que a gente estuda as biomacromoléculas, são a síntese dessas biomacromoléculas, tá? A gente já viu a estrutura de todas elas, carboidratos, lipídios, proteínas, né, os aminoácidos, vimos os ácidos nucleicos, e hoje a gente não vai aprofundar tanto, né, em cada uma delas, é mais para a gente entender que esse processo de síntese existe, né? E muitas vezes não, é o que a gente chama de anabolismo, né? Então, até agora foi descrito de que modo esses principais combustíveis metabólicos, carboidratos, ácidos graxos, lipídios, aminoácidos, as proteínas, eles são degradados por via catabólica para ingressarem no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, e entregarem seus elétrons para a cadeia respiratória, de forma que esse fluxo de elétrons vai gerar ATP para gerar energia, né? E agora a gente vai ver o foco direcionado para as vias anabólicas, que usam energia química na forma de ATP, existe gás de ATP, e NADH ou NADPH, para sintetizar componentes celulares a partir de moléculas precursoras simples. Componentes celulares porque a gente viu que essas biomoléculas, essas biomacromoléculas, elas estão presentes nos nossos compartimentos celulares, está na membrana, está no citosol. A gente é composto, né, por lipídios, proteínas, carboidratos, na célula, fora da célula, na matriz extracelular, né? Vão lembrando de tudo que a gente viu, toda a parte estrutural, porque agora a gente vai ver como é que a gente sintetiza essas moléculas, porque elas precisam ser sintetizadas, elas não estão lá sempre, né? Célula, ela multiplica, precisa ter a formação o tempo todo de novas biomacromoléculas.
O catabolismo e anabolismo ocorrem simultaneamente em um estado estacionário dinâmico, ou seja, ocorre ao mesmo tempo, tá? Lembra, eu já falei isso, repito, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Existem os momentos em que determinada via prevalece mais que as outras, seja na necessidade de energia, seja para construir, fazer o anabolismo de biomoléculas, né, síntese de biomoléculas, tá? De forma que a degradação geradora de energia de componentes celulares é contrabalançada por processos biosintéticos, os quais criam e mantêm a intrincada organização das células vivas. Tá? E para a gente, então, só lembrar, né, poder contextualizar o tema certinho, catabolismo, o que é o metabolismo? Metabolismo é a soma, os dois juntos, catabolismo e anabolismo. Então, nosso metabolismo engloba tudo, anabolismo e catabolismo. O catabolismo é a fase de degradação do metabolismo na qual moléculas nutrientes orgânicas, né, são convertidas em produtos finais menores e mais simples. As vias catabólicas liberam energia e parte dessa energia é conservada na forma de ATP e de transportadores de elétrons reduzidos, nossos conhecidos, NAD, FAD, NADP, e o restante é perdido como calor. E já o anabolismo, também chamado de biossíntese, tema da aula de hoje, precursores pequenos e simples formam moléculas maiores e mais complexas, incluindo os lipídios, polissacarídeos, né, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. As reações anabólicas necessitam do fornecimento de energia, então usa energia, tá? Geralmente na forma de ATP, NAD, FAD e o NADP. Então, vocês estão observando que enquanto um produz energia, o outro utiliza, gasta energia. E aí, um detalhe importante que quando a gente viu a gliconeogênese, a gente viu que muitas vezes a gente quebra outras moléculas, proteína, os ácidos graxos, para ir para a gliconeogênese e produzir glicose. E aí, tenham em mente, né, que tudo acontece ao mesmo tempo, então, enquanto eu catabolizo, eu quebro, pode acontecer, um exemplo que eu estou trazendo aqui, enquanto eu quebro uma proteína, né, para gerar os esqueletos carbônicos dos aminoácidos para gerar glicose, fazendo anabolismo da glicose. Então, enquanto um sofreu a catálise, o outro está sendo anabolizado, biosintetizado, tá? Porque às vezes a gente fica pensando mais numa coisa só, como se acontecesse só uma coisa de cada vez, mas o metabolismo ele é dinâmico. Enquanto eu catabolizo, às vezes, né, algumas moléculas, muitas vezes é para fazer biossíntese de outras, e um exemplo muito prático é a glicose, tanto que a gente já estudou a gliconeogênese, né, a síntese de glicose a partir de outros precursores que não são carboidratos, tá? Então tenham isso sempre em mente, tá? Porque às vezes a gente acha que só ocorre anabolismo em algum momento e o catabolismo em outro momento, não necessariamente. E aí, metabolismo, catabolismo e anabolismo junto. Beleza? E aí, como a gente já estudou a glicose, né, o metabolismo dos carboidratos, a formação do glicogênio, né, que é a síntese de glicogênio, vimos glicose sendo formada a partir de outros precursores. Esquece um pouco aqui esse lado esquerdo, vamos focar aqui primeiro. A gente viu a glicose ela sendo formada a partir de outros precursores, né,
ácidos graxos, proteínas, por assim, e assim vai, a gente não vai entrar tanto, que isso a gente já sabe, tá? O que é importante a gente saber aqui, falando da biossíntese de carboidratos nos animais, que a gente sintetiza carboidrato para, primeiro de tudo, né, que a gente viu muito, fazer a manutenção da glicemia, né, glicose sanguínea, construir glicogênio, né, que vai para o músculo, no músculo e no fígado. Glicoproteínas, lembra, gente, que tem glicoproteína lá na nossa membrana celular, junto com os fosfolipídios, ou outras proteínas sinalizadoras com a presença de glicose, disacarídeos, outros monossacarídeos. Então, tudo isso que vai compor, vai ser necessário no organismo, tá? Seja para compor nossas células da matriz extracelular, tá? Então, aqui, síntese de polímeros estruturais, que fazem a manutenção da matriz extracelular, da parede celular. Lembra do que a gente viu nas aulas sobre... tá lá na aula sobre, como que se diz? Estrutura de carboidratos, tá? Ou então, para a gente estocar na forma de glicogênio, aqui no caso, amido e sacarose são as plantas, né? Os vegetais. E aí, só abrindo um parênteses, que para produzir esses carboidratos nas plantas seria aquela aula de fotossíntese, o ciclo de Calvin, que mais que a gente vê no cloroplasto, mas a gente não entra nessa aqui, né, na disciplina de bioquímica. Para medicina veterinária a gente não aprende essa parte. E claro, né, a gente viu que a glicose ela pode ser oxidada para gerar piruvato quando precisa de energia, mas aqui a gente está vendo a parte de biossíntese. E aí um detalhe importante que eu trouxe aqui mais, um pouco mais detalhado, que essa glicose aqui, seja que ela foi formada na gliconeogênese ou que a gente ingeriu, ela pode ser quebrada para fazer a biossíntese de pentoses, fosfatos e NADPH, que é uma via chamada via das pentoses fosfato. Essa via das pentoses fosfato, ela faz a biossíntese de NADPH e de pentoses fosfatos, que vão compor, né, essas pentoses fosfatos, para fazer o nosso RNA, o DNA, lembra os ácidos nucleicos, fazendo, né, a ribose 5-fosfato. Então, é a biossíntese dos ácidos nucleicos a partir da glicose. Vão anotando tudo isso aí, porque não está tão detalhado, mas escrevam que via das pentoses fosfato, então, para a produção de RNA, DNA, mas também coenzimas como ATP, NADH, FADH2, a coenzima A e o NADPH. Deixa eu só ver um detalhe aqui importante, gente, rapidex, que eu tô tentando... acho que tá pegando. Eu achei que não tivesse pegando o som, o microfone tivesse ligado para gravar no OBS. Mas então, voltando aqui, as células que se dividem rapidamente da medula óssea, célula da pele, mucosa intestinal e assim como alguns tumores, né, os cânceres, utilizam a pentose ribose 5-fosfato para fazer RNA, DNA e as coenzimas, deixa eu botar meu pointer, ATP, NADH, FADH2, coenzima A, não só essas células, tá? É que nessas células a produção é constante, que elas estão se dividindo muito. E outro produto essencial é o doador de elétrons NADPH, necessário para reduções biosintéticas. Então, em outras biossínteses de lipídios, de proteínas, de aminoácidos,
O NADPH, ele é o principal doador de elétrons, tá? Aqui eu coloquei só um detalhezinho, os tecidos em que ocorre a síntese de grande quantidade de ácidos graxos, lá no tecido adiposo, no fígado, nas glândulas mamárias, ou então a síntese muito ativa de colesterol e hormônios, né, no fígado também, no córtex suprarrenal, nas gônadas, utiliza muito o NADPH produzido por essa via da pentose fosfato, tá? Então, destrinchando aí tudo que eu tô falando, porque biossíntese de carboidratos a gente não vai entrar muito, porque a gente já viu gliconeogênese e a síntese de glicogênio, tudo em aulas anteriores, beleza? A única coisa que eu trouxe aqui mais para aprofundar mais é a via das pentoses fosfatos, e assim, gente, existe sim toda uma cascata de reação, igual glicólise, gliconeogênese, a gente não vai entrar muito, tá? Porque senão tem muita coisa, não dá nem tempo e fica inviável, porque a gente vai entrar em outros que são mais comuns de serem estudados na graduação, tá bom? Certo, então. Sobre carboidratos, tranquilo, só contextualizamos mesmo da importância deles, da biossíntese de carboidratos, seja para manutenção da glicemia ou dos componentes celulares, extracelulares, e agora falei da via das pentose fosfato, gravem isso, tá? Já vamos entrar para a biossíntese de lipídios. Ela é, eu acho, o mais clássico, mais estudado na graduação, na bioquímica geral, porque principalmente a biossíntese de ácidos graxos e triacilgliceróis, que são os armazenamentos, o triacilglicerol, né, que é a forma de armazenamento de energia lá no tecido adiposo, porque é o que mais acontece, assim, que a gente mais até fala, que quando a gente ingere muito alimento, ocorre biossíntese de tecido adiposo, né, a gente produz a nossa reserva. E a gente vai aprofundar mais detalhadamente nessa biossíntese de ácidos graxos, porque a partir dos ácidos graxos é produzido os triacilgliceróis, os eicosanoides, né, aqueles mensageiros parácrinos, mas também, né, a gente aprendeu sobre colesterol produzido lá no fígado, que também é precursor para a produção de hormônios, a vitamina D, enfim, vão recordando da aula sobre lipídios, né? E hoje a gente vai ver, destrinchar mesmo, ver como é que ocorre essa biossíntese de ácidos graxos, tá? Quando a gente ingere muito alimento, e não estamos precisando de energia, ou seja, catabolizar esse alimento para gerar ATP, a gente vai estocar, né? E aí um detalhe, seja ele esse alimento, carboidrato, seja proteína, vai em excesso, vai estocar na forma de ácido de triacilglicerol, tá? Mas lembrando que o triacilglicerol ele é formado de ácido graxo, então eles vão formar ácidos graxos. E aí, claro, né, se a gente ingere lipídios, né, gorduras em excesso, a gente viu que ela é quebrada, toda é digerida e já vai direto para o tecido adiposo. Se estiver precisando de energia, vai para o ciclo de Krebs. Se não estiver precisando, vai já reesterificar na forma de triacilglicerol e compor aquelas gotículas de gordura. Mas e os outros, né? Os biomacromoléculas, carboidratos e as proteínas. Carboidrato a gente sabe que vai para a glicólise, né? A glicose é quebrada em piruvato e lá na matriz mitocondrial, tá? Vira acetil-CoA. Proteínas são quebradas em seus monômeros de aminoácidos, sofrem reações de transaminação ou desaminação, lembra lá da aula? O grupamento amino
vai para o ciclo da ureia, enquanto que o esqueleto carbônico, o seu alfa-cetoácido correspondente, vai ou já compor, depende de qual é o aminoácido, né? Lembrando que existem 20 aminoácidos, ou vai ser transformado, né, em intermediários do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, ou já vira em acetil-CoA e pode se transformar em oxalacetato. Lembra lá do ciclo, né? A gente sabe, acetil-CoA com oxalacetato forma o citrato. Só que a gente aqui não está precisando de energia, a gente já está com bastante energia e estamos comendo. E aí o alimento ele vai ser absorvido e em seguida ele vai ser degradado, não existe, o nosso organismo não desperdiça nada, ele vai absorver, vai degradar tudo. Ele não entende quando não precisa mais, então ele estoca. Então esse alimento ele vai sendo absorvido e em seguida ele vai ser degradado. Só que a gente não está precisando de ATP, já tem muito ATP aqui dentro, já não quero mais. Então vai acumulando esse citrato, tá? Lembrando aqui, ó, o ciclo do ácido cítrico, só coloquei para a gente relembrar. O oxalacetato com acetil-CoA vai gerando citrato. Esse citrato, ele não vai para o giro do ciclo, porque já tem muito NAD, já tem muito ATP, não está precisando formar. E aí começa a acumular citrato, começa a acumular acetil-CoA dentro da matriz mitocondrial. Tá lento, esse ciclo ele tá lento, ele não vai girar, ele não vai, né, gerar energia, porque a gente já tem energia. Estou sendo repetitiva só para contextualizar. Bem, e aí o que acontece? Tentei montar esse esqueminha aqui para explicar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Acabamos de ver que acetil-CoA, oxalacetato gera citrato, e aí no ciclo de Krebs, esse citrato, quando ele está acumulando muito, ele sai lá para o citosol. Tá vendo aqui, ó, a matriz mitocondrial, a membrana interna, a membrana externa. Citrato, ele tem carreador na membrana interna da mitocôndria, vai lá para o citosol. Aqui no citosol, ele é quebrado de novo em oxalacetato e acetil-CoA, os mesmos. Tá vendo que é como se fosse uma maneira de levar esses dois lá para fora? Só que eles não têm carreador, então eles vão na forma de citrato. Chegou aqui fora, forma acetil-CoA e oxalacetato. Mas principalmente para levar o acetil-CoA. Tem muito acetil-CoA aqui na matriz mitocondrial, vamos levar ele lá para o citosol. É aqui que a gente vai precisar dele, tá? Do acetil-CoA. Esse oxalacetato, ele pode ser reduzido em malato. Malato tem transportador na membrana interna da mitocôndria, ele pode entrar de novo, ele pode voltar a ser oxalacetato aqui dentro da matriz mitocondrial. Se tiver precisando de energia, forma citrato, gira o ciclo de Krebs. Como não tá, volta para fora aqui para mandar mais acetil-CoA lá para fora, tá? E assim vai. E aí, malato também pode se transformar em piruvato, em vez de já entrar na mitocôndria, ele pode ser descarboxilado e se transformar no piruvato. E esse piruvato também tem carreador, mesma coisa. Tem carreador na membrana interna da mitocôndria, entra lá na matriz mitocondrial, e aí pode ser transformado em oxalacetato, com gasto de ATP, né, carboxilado para formar oxalacetato. Lembra, isso aqui é uma reação que ocorre na gliconeogênese até, mas voltando aqui. E a mesma coisa, está precisando de energia? Com acetil-CoA, citrato giraria o ciclo, né? Até coloquei aqui para a gente lembrar, visualizar. Não está precisando de energia? Citrato vai sair lá no citosol da célula para levar acetil-CoA, né? Ser transformado em acetil-CoA e aumentar esse acetil-CoA aqui. Aí a gente fica, nossa, mas para quê? Tipo, ele vira acetil-CoA e oxalacetato. O oxalacetato, ele pode tanto se transformar em malato, como depois, posteriormente, em piruvato. O que vai decidir se o malato já vai entrar ou se vai depois ser transformado em piruvato para também já entrar?
O NADPH aqui, ó. Lembra que eu falei que ele é muito importante nas vias biosintéticas? E a gente vai ver agora na biossíntese de ácido graxo a presença desse NADPH aqui. Ele precisa estar aqui no citosol. E a produção dele é a partir de malatos transformando em piruvato, tá? O malato, o NADPH, então, é reduzido, o NADP, perdão, é reduzido em NADPH mais H+, que ele vai ser utilizado aqui nas vias biosintéticas, e que a gente está vendo de lipídios, tá? Então, isso quem dita é a célula, vai ser de acordo com a necessidade da presença do NADPH aqui, tá bom? Beleza. Então, muita proteína, muito carboidrato sendo ingerido, vai ocorrer esse acúmulo de citrato na matriz mitocondrial. Ele não vai girar o ciclo porque já tem energia, ele vai para o citosol, porque é no citosol que a gente vai usar esse acetil-CoA, principalmente na produção de ácido graxo. Esse aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar, mas eu não sei, achei melhor fazer dessas duas formas, né? O desenho e também trazer o que o livro mostra, mas é a mesma coisa, tá? O acetil-CoA, aqui dentro da matriz mitocondrial, de várias fontes, né? Seja proteína, carboidrato, com o oxalacetato se transforma em citrato, citrato acumula aqui, ele sai lá no citosol, volta a ser oxalacetato e acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai para a síntese de ácidos graxos. O oxalacetato reduzido se transforma em malato, que pode voltar. Ou então, ó, tá vendo que tá até tracejadinho? Porque geralmente o malato ele é principalmente transformado em piruvato para produzir sinais de pH mais H+, tá? E aí o piruvato volta e tudo que eu já expliquei no slide anterior, tá? Beleza. Temos acetil-CoA e NADPH no citosol agora, saiu da mitocôndria. A biossíntese, a gente está falando de ácido graxo, tá? Eu não coloquei aqui, só coloquei biossíntese de lipídios, mas coloquem vocês aí. A biossíntese de ácido graxo requer a participação de um intermediário de 3 carbonos, malonil-CoA. Esse malonil-CoA é uma molécula com 3 carbonos, tá? Precisa dele para produzir o nosso ácido graxo. E aí, como é que produz? A partir do acetil-CoA, que a gente viu que está aumentando agora no citosol, né? Tá saindo lá aquelas reações que a gente acabou de ver. Esse acetil-CoA ele vai ser transformado em malonil-CoA pela enzima acetil-CoA carboxilase. Essa enzima, ela precisa de biotina como cofator. E o que acontece? Vai vir uma carboxilase, o nome já diz, né? Vai carboxilar o acetil-CoA. Lembra que o acetil-CoA tem 2 carbonos, então vai vir outro para formar uma molécula com 3, que é o nosso malonil-CoA. Esse CO2, que na verdade está na forma de bicarbonato, tá? Essa mesma imagem é essa mesma aqui, tá? Lembra que que essa etapa no livro, ela tá meio confusa, pode ver, tem vários detalhes, mostra aqui o sítio ativo da enzima. Para tentar destrinchar mais, eu trouxe duas maneiras de explicar. Mas aqui, ó, bicarbonato é o nosso CO2 ionizado. Ele que vai entrar na molécula de acetil-CoA, porém, primeiro ele se liga na biotina, tá? Forma um intermediário aqui dentro do sítio ativo da enzima. E aí, o que acontece?
esse CO2 vai passar desse intermediário para a nossa molécula de acetil-CoA. Aqui, ó, veio aqui, entrou no nosso intermediário e depois vai entrar na nossa molécula de acetil-CoA para formar o nosso malonil-CoA no fim, tá? Que está em roxinho é o que entrou aqui. E desse lado está em verdinho, beleza? Enfim, resumindo, veio um CO2 e se ligou no acetil-CoA para formar malonil-CoA. Então agora a gente tem malonil-CoA no nosso citosol. E o acetil-CoA, ele continua sendo produzido ali no citosol, tá? Então a gente tem acetil-CoA e malonil-CoA. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai precisar dos dois para fazer os ácidos graxos, tanto acetil-CoA como o malonil-CoA. Lá no citosol. Então, ó, acabei de falar, malonil-CoA junto com outros acetil-CoA, acetil-CoAs, não sei como que é o plural de acetil-CoA, vão fazer uma série de reações que vão originar a biossíntese de novos ácidos graxos. Então, os produtos que a gente precisa para sintetizar os ácidos graxos, malonil-CoA e acetil-CoA, lá no citosol. E aí existe um complexo enzimático onde isso tudo acontece, que é ácido graxo sintase, que tem uma proteína muito importante, a ACP, que é proteína carreadora de grupo acila, né, que é o nosso ácido graxo. E além dessa proteína, tem outras 6 proteínas presentes aqui nesse complexo, tá? Cada uma vai ter uma atividade, né, uma transferase, redutase, desidratase, o nome já vai meio que indicando quais reações que vão ocorrer para produzir o ácido graxo, tá? É um complexo, então, composto com várias proteínas. E um detalhe importantíssimo, até circulei aqui, é esse grupo SH, que está presente em cisteína, nas proteínas, cisteína, aquele aminoácido, tá? Por que eles são muito importantes, esses dois que estão destacados? Eles têm afinidade, atração por acetil-CoA e o malonil-CoA também. Eles atraem essas duas moléculas, tá? Então, aqui, nessas duas proteínas desse complexo, ACP e KS, vão ser atraídos malonil-CoA e o acetil-CoA, que está sendo formado ali no citosol que a gente acabou de ver, tá bom? Aqui, deixa eu ver, tinha só uma que estava... É que está em inglês, tá? O meu livro, meu e-book está em inglês, mas, ó, KS, esse MAT é o mesmo que o AT, que está aqui, DH, tá? ER, KR, o ACP, que é a proteína carreadora de grupo acila, e MT, tá bom? E cada uma vai exercer uma função. Beleza, então. Temos malonil-CoA e acetil-CoA no citosol. Lembrando, gente, que essa imagem eu peguei do livro e essa aqui, depois eu mando para vocês, é uma aula que eu assisti, que eu achei que o esqueminha tá um pouco mais didático do que o livro, tá? Mas é a mesma coisa, que tá na esquerda e o que tá na direita aqui, tá? O complexo aqui e aqui também o complexo. Mesma coisa. Não confundam. Então, primeiramente, a ação da enzima acetil-CoA-ACP transacetilase, né? AT. Ela só vai sofrer uma modificação estrutural para facilitar o encaixe induzido, né? Lembra que a proteína, a enzima, ela sofre aquele encaixe induzido em relação ao seu substrato? Então, ela facilita com que o acetil-CoA venha aqui e se ligue no grupo SH, tá?
E aí fica só o grupo acetil e libera a coenzima A. Aqui é a mesma coisa. Então, só estou repetindo, tá? Acetil-CoA vem, se liga no grupo HS da proteína KS, libera a coenzima A, e aí fica aqui o grupo acetil grudado no complexo, tá? A enzima AT, que faz isso, ela só facilita essa ligação, catalisa essa ligação, tá? Mas o grupo acetil se liga na enzima KS, que é onde tem o grupamento SH. Já usamos, então, um acetil-CoA que estava ali no citosol da célula. Depois, a outra enzima, malonil-CoA ACP transferase, AMT, também sofre uma modificação aqui, né, um encaixe induzido na sua estrutura para facilitar a ligação da malonil-CoA agora lá na proteína ACP, no grupamento HS. E mesma coisa, vai liberar a coenzima A. E enquanto que o malonil-CoA se liga aqui na proteína ACP, tá? Então, a gente agora tem o malonil-CoA ligado no complexo e já estava o acetil-CoA que a gente acabou de ver se ligar. Temos as duas moléculas aqui ligadas no complexo. Tá? Aqui, então, mesma coisa, já estava o acetil-CoA ligado, veio a malonil-CoA e se ligou no ACP no grupamento SH do ACP. Deixa eu só ver o que está escrito aqui. Tá. Aí, malonil e um acetil ocupando os dois grupos SH do complexo. Beleza. Então, as duas moléculas que a gente vai sintetizar os ácidos graxos já estão ligadas no complexo, tá? Aí agora, com as duas moléculas ligadas, começam as etapas de síntese do ácido graxo. E a primeira etapa é uma condensação. O que vai acontecer? Vai grudar a malonil com acetil, uma com a outra, condensar uma na outra. Eram duas moléculas uma com 3 carbonos, uma com 2, vai se ligar, vai sair um CO2, e aí vai ficar uma molécula ligada aqui no agrupamento, na proteína ACP, com 4 carbonos, tá? Sai, então, um CO2. Pela ação da beta-ACP sintase, a enzima KS. Faz essas duas moléculas aqui se ligarem e ficar uma de 4 carbonos ligadas na ACP. E liberam CO2. Então, primeira coisa, condensa, gruda malonil com acetil. Forma uma molécula só. Depois vem a ação da beta-cetoacil-ACP redutase, tá? AKR. Ela sofre uma modificação, sempre, né? O encaixe induzido, ele sempre ocorre na enzima para facilitar a ligação com o seu substrato. E aqui, nesse caso, lembra que eu falei que o NADPH ia ser muito importante nas vias biosintéticas? Pois pronto, tá aqui ele vai ser necessário aqui para fazer a redução do grupo carbonila. Esse grupo carbonila aqui, que acabou de ser formado na reação anterior, vai sofrer uma redução, né? Receber esses hidrogênios vindos do NADPH mais H+, formando aqui uma hidroxila, tá? Na molécula. Aqui tá a mesma coisa. Vem, o NADPH fornece os hidrogênios para fazer uma hidroxila aqui na molécula. Tá ótimo.
Agora, gente, tá nesse sentido aqui, vocês vão entender depois por quê, porque eu peguei do livro a imagem, né? Mas a molécula que acabou de receber essa hidroxila, ela vai ser desidratada, vai ser a etapa de desidratação. E o nome já diz, vai sair uma molécula de água, né? H2O. Aqui está marcando da onde vai sair, é da hidroxila que acabou de ser formada e de um hidrogênio do carbono ao lado para formar essa dupla ligação aqui, tá? Parece que não faz muito sentido, né? Mas lembrem-se que a hidroxila, o oxigênio, ele tem uma atividade nucleofílica, né? De facilitar as reações ocorrerem na molécula. Então, a enzima beta-hidroxiacil-ACP desidratase, HD, ela sofre também essa modificação, esse encaixe induzido, para fazer com que remova essa água, esse H2O da molécula, formando então essa dupla ligação aqui entre esses dois carbonos. Tá? Beleza. Quarta etapa na produção do nosso ácido graxo é uma redução da ligação dupla. Essa ligação dupla que acabou de ser formada, agora vai ser reduzida. Ó, aqui está ao contrário, tá? Está subindo a seta. Esse é o substrato, esse aqui é o nosso produto. Então, aqui de novo, redução vai pôr hidrogênio na molécula. Da onde vem esse hidrogênio? Lá do NADPH mais H+. Muito importante, produzido, a gente já viu aonde, na via das pentose fosfato e tal. A enzima enoil-ACP redutase, a ER, também sofre uma modificação, encaixe induzido, para fazer com que ocorra uma redução dessa ligação dupla aqui. E aí, entre esses hidrogênios, desfez essa ligação dupla, tá? Aquela entrada, aquela formação da hidroxila, lembrem-se, é só para facilitar, tornar a molécula mais reativa, né? Mais fácil de reagir com ela. E aí, beleza. Aqui, nessa reação, né, de redução, a gente já vê um princípio de um ácido graxo, formando aqui a cadeia carbônica, C dupla O, lembra como que é a carinha do ácido graxo? Então, o princípio começou aqui a ser formada uma molécula de ácido graxo. E aí, o que acontece? Essa molécula que acabou de ser formada, ela está na proteína ACP e ela vai ser translocada para o grupo KS, para a proteína KS. Só vai sofrer uma translocação, sair do ACP, vir para o KS, tá? Aqui no grupamento SH. Então, gente, ó, a molécula está aqui no ACP, na proteína ACP, ela vai ser translocada para o grupamento SH do KS. E aí, esse ACP aqui, a proteína carreadora, fica apta para receber mais um malonil, tá? Lembra que ela atrai o malonil, né? O malonil se liga na ACP, enquanto aqui na KS vai ficar formado o que a gente acabou de formar. Então, a ACP ficou apto a receber mais um malonil e aí vai começar tudo de novo. Vai vir um malonil, grudar no ACP, que aí vai passar por aquelas 4 etapas, tá? Condensação, redução, desidratação, redução, e aí transloca. Vamos ver se tem aqui. Aqui a molécula que a gente acabou de formar, tá? Tá no KS e o ACP tá apto a receber outro malonil. Vem malonil,
se liga no ACP, sofre condensação, redução, desidratação, redução, transloca. Vamos com calma que a gente vai entender. Aqui a gente só está mostrando, então, que como o ACP ficou livre, pode vir se ligar outro malonil-CoA no ACP. E aí começa tudo de novo, todo aquele ciclo. Aumentando a molécula que a gente está produzindo aqui de 2 em 2 carbonos, tá? Até 16 carbonos. E aqui, essa imagem do livro só está mostrando que a mesma coisa. Volta aqui de novo, chega o malonil-CoA, se liga no ACP, tá? Acompanhem o raciocínio. Parece ser complexo, mas é tranquilo. Aqui é a imagem do livro, eu destrinchei ela, por isso que ela fez uma curva, né? A seta da reação, ela mudou. Mas é isso aqui que ocorre, tá? Vem o acetil-CoA, se liga no KS, malonil-CoA, se liga no ACP, aí depois condensa uma molécula com a outra, reduz, desidrata, sai água, reduz, transloca, tá? Isso que a gente acabou de ver. E aí pode vir de novo outro malonil-CoA e vai aumentando a molécula de 2 em 2 carbonos. Nossa molécula de ácido graxo. Aqui uma visão geral desse processo da síntese do ácido graxo. De novo, vou repetir até vocês gravarem. Tem o grupo acetil, e aí vem o malonil, se liga, passa por aquela reação, condensa, reduz, desidrata, reduz, transloca, uma molécula com 4. Vem outro malonil, se liga aqui na ACP, condensa, reduz, desidrata, reduz, transloca, uma molécula com 6 e 8, e vai aumentando de 2 em 2. Isso no citosol da célula. Por que eu falo isso? No citosol, a gente só consegue... tá até aqui, ó, condensa, reduz, desidrata, reduz, tudo que a gente viu, tá? A síntese do ácido graxo. Concluindo aqui que eu estava falando, que no citosol da célula, o animal, ele só consegue fazer essas sequências todas até 16 carbonos. Por isso que está aqui palmitato, que é o que tem 16 carbonos, tá? Mais que isso, o citosol não é capaz de fazer. E aqui, só para a gente comparar, gente, que a gente, quando estudou o catabolismo dos ácidos graxos, a gente também estudou 4 etapas, né? Que tá aqui, a degradação. A gente viu, lá nas reações, a gente chamava de desidrogenação, hidratação, desidrogenação e transferência. Mas tudo que é desidrogenado, ele é oxidado. Então, aqui, a gente tinha uma molécula maior, ela foi quebrada. A gente está lembrando aqui a degradação, o catabolismo de ácido graxo. Ela oxida, né, a molécula é oxidada, que é desidrogenada. Depois ela é hidratada, né, etapa de hidratação. Depois oxida de novo e aí quebra, né, a molécula em duas, na etapa lá de transferência. Enquanto que na síntese, se vocês pararem para comparar, é praticamente o contrário, né? O que é o contrário de oxidação? Redução. Desidratação, contrário de hidratação. Oxidação, contrário de redução. E condensa quando gruda, né? Junta uma molécula, funde uma molécula na outra, em vez de quebrar. E aí um detalhe importante, que a gente viu que o catabolismo de ácido graxo, ele ocorre na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Enquanto que agora a síntese que a gente acabou de ver, como é que ocorre, é no citosol da célula, tá? Beleza? Vão anotando todos esses detalhezinhos aí. Então, como eu comentei, o citosol da célula só é capaz de fazer essas reações até 16 carbonos.
Mais que isso, essa molécula vai para o retículo endoplasmático para fazer o alongamento e também colocar insaturações na molécula, duplas ligações, que é chamado de dessaturação. Dessaturação é a reação de formação de dupla, né, de insaturação. Então, a gente formou o palmitato, a molécula de ácido graxo com 16 carbonos, ácido palmítico, né, no citosol, e aí no retículo endoplasmático ocorre o alongamento e a formação de duplas ligações, que é essa dessaturação. Ai, parece que estou falando muito rápido, mas vamos lá. Aí, como é que ocorre esse processo? A gente tem lá a nossa molécula saturada, que ela não tem duplas ligações. Na presença de um oxigênio, ela vai remover 2 hidrogênios aqui para se ligar com um oxigênio e formar essa dupla ligação. Só que aqui eu cortei uma parte da molécula, acho que está aqui do lado no outro slide, mas só para a gente ver, isso aqui do lado é a mesma coisa que está aqui. Veio um oxigênio com 2 hidrogênios, forma uma molécula de água para formar essa dupla ligação. Beleza, a gente formou a nossa molécula insaturada, que às vezes a gente precisa dessa insaturação nos ácidos graxos, a gente lembra o porquê, mas a gente vai rever um detalhe, por quê. Só que aí sobrou, a gente usou só um oxigênio aqui, porque de maneira acoplada para permitir que essa reação ocorra, existem umas reações de óxido-redução aqui do lado, isso aqui estava no slide anterior, tá? A gente viu sendo formado. Mas de maneira acoplada, existem reações de óxido-redução que precisa do NADPH. Isso aqui a gente já está com a molécula de ácido graxo pronta, a gente está precisando agora ou alongar ela ou formar insaturações, tá? Duplas ligações. Então, a gente viu que uma molécula de água é formada aqui de um oxigênio de 2 moléculas, a outra molécula de água, lembra que sobrou um oxigênio aqui. O hidrogênio vem lá do NADPH mais H+, tá? Ele, então, é oxidado, reduz FAD, então tem que ter outra coenzima, o FAD, no citocromo B5, tá? Citocromos são só onde ocorrem, são proteínas que fazem reações de óxido-redução. E aí esse hidrogênio, né, vai para o outro citocromo na presença de ferro, reduzindo, para depois passar para o oxigênio, vir aqui e formar a segunda molécula de água, tá? Por isso que formam 2 moléculas de água. Tudo isso só para fazer uma dupla ligação aqui na nossa molécula. Lembre-se que ser carbono e hidrogênio junto, ele não é muito reativo, né? Ele não gosta muito de reagir com as pessoas, de misturar com as pessoas. Então, geralmente existe um acoplamento com outras reações, no caso aqui são reações de óxido-redução, para formar a água, e aí permitir essa formação da dupla ligação aqui nessa molécula de ácido graxo, tá? É o acil-CoA graxo, que a gente lembra lá o que é um acil-CoA graxo do catabolismo de ácidos graxos. E aí, só mostrando que essas setas azuis estão indicando o caminho que os elétrons fazem e os hidrogênios, né? E essas reações, então, ocorrem lá no retículo endoplasmático. Não está escrito aqui, só está escrito
em inglês, mas escrevam vocês, tá? Que isso aqui é lá no retículo endoplasmático, que no citosol nossas células não conseguem fazer. Tá bom. Então, a dessaturação a gente já viu como que ocorre. Para aumentar a cadeia, né, aqueles mesmos processos anteriores, que vai aumentando de 2 em 2, só que agora no retículo endoplasmático. Então, a gente formou o palmitato lá no citosol, só vai lá para o retículo endoplasmático, sofre a dessaturação e forma uma dupla ligação. Lembra daquela nomenclatura simplificada? 16 carbonos, uma dupla ligação, e aqui indicando que a dupla ligação foi feita no carbono 9. E aí, no retículo endoplasmático também, esse ácido gráfico pode ser alongado, né, aumentar para 18 carbonos. Se sofrer uma dessaturação, forma uma dupla ligação, ou pode ser alongado, né, em ácidos gráficos mais longos. E aí tem um detalhe muito importante. As enzimas dos animais só conseguem fazer insaturação até o carbono 9. Mais que isso, né, carbono 10, 12, não consegue. Só as plantas conseguem fazer isso. E é por isso que a gente ingere os ácidos graxos poliinsaturados no carbono 12, 16, enfim, na alimentação. A gente falou da importância desses ácidos graxos poliinsaturados, que quem produz não é a gente, não são os animais, são as plantas. Então, que são esses ácido linolênico, o linoleico e o linolênico, que possuem duplas ligações além do carbono 9, no carbono 12, no 15, tá? Na extensão da molécula. Então, ácido palmítico a gente faz, né? A gente acabou de produzir um. A gente pode fazer a dessaturação, D de dessaturação, até o carbono 9. Ou alongar, isso tudo lá no retículo endoplasmático, anota isso aí. Ou alongar, sempre de 2 em 2 para 18. Pode fazer uma dessaturação até o carbono 9, mas se a gente precisar de insaturações, e a gente precisa de insaturações ao longo da molécula, a gente ingere através da dieta. E aí, só para a gente relembrar, né? A gente ingere o ácido linoleico e o ácido linolênico, que tem 18 carbonos e 2 duplas ligações, e a partir desse ácido graxo, a gente até pode fazer a dessaturação em carbonos anteriores ao 9, a gente só consegue fazer até o 9. Podemos alongar essa molécula e fazer dessaturações em outros carbonos. Então, aqui, ó, D, faz uma dessaturação em carbonos anteriores ao 9, depois alonga 20 carbonos, depois outra dessaturação, agora no carbono 5, e assim vai, porque é de importância biológica os ácidos graxos poliinsaturados, que a gente viu na aula passada, né, na aula sobre ácidos graxos. E aqui no ácido linolênico, mesma coisa, a gente ingere na dieta um ácido graxo com 18 carbonos, 3 insaturações, uma no carbono 9, 12 e 15. A gente pode fazer mais insaturações, né, a dessaturação, em outros carbonos anteriores ao 9, aqui está indicando que foi feito no carbono 6. Alongar a molécula em números de carbono para ter agora 20. Fazer outra insaturação
agora no carbono 5, e aí lá na aula de ácido graxo poliinsaturado, eu falei que a gente consome aquele ALA, né, ácido linolênico, ácido graxo poliinsaturado linolênico, que é o ALA, e a partir dele a gente consegue produzir o EPA e o DHA. Lembra disso? Quem não lembrar, volta, assiste a aula lá. Porque a gente pode ir alongando a molécula e fazendo insaturações em carbonos até o 9, né, anteriores ao 9, tá bom? E lembrando que esses ácidos graxos poliinsaturados, eles têm a nomenclatura, uma nomenclatura específica para eles, que é o ômega 6 e o ômega 3, que começa a contar a insaturação lá do último carbono da molécula, lá no contrário ao grupo carboxila, né? O último carbono lá, se a gente conta 1, 2, 3, tem uma ligação, é o ômega 3. Se for até o 6, tem uma ligação dupla no carbono 6, contando o contrário, é ômega 6. Então, assim, ó, um ácido graxo com 18 carbonos. A última ligação não está lá no 12? Se a gente contar, são 18, de 12 para 18 são 6, é o ômega 6, tá? Aqui, 20 carbonos, a última ligação está no carbono 14, de 14 para 20 são 6 ômega 6. E assim vai. E a mesma coisa o ômega 3, 18 carbonos. A última ligação está lá no carbono 15, de 15 para 18, 3. De 20 carbonos, a última ligação no 17, 17 para 20, ômega 3, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, que a aula era verdade. Então, esses são as classes de ômega 6 e ômega 3, tá? Por que a gente fala tanto disso? A gente fala tanto da importância, mas é porque, lembra dos eicosanoides? Eles são formados a partir de ácidos graxos poliinsaturados de 20 carbonos. Então, esses ácidos graxos que a gente acabou de ver aqui, eles vão ser precursores para algumas moléculas, para a biossíntese de algumas moléculas que são extremamente importantes para a gente. Por isso que a gente precisa. Às vezes a gente fica vendo, né, tentando entender cada detalhe, mas qual a importância disso tudo? Toda a importância, porque esses eicosanoides, lembra que eles são sinalizadores parácrinos, mensageiros, a célula produz e libera ele em resposta inflamatória, na coagulação sanguínea, tem várias atividades que esses eicosanoides eles exercem, tá? Lembrem, voltem lá, reassistam a aula sobre os ácidos graxos, que a gente fala sobre os eicosanoides, tá? Que são as prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Então, eles são produzidos a partir desses ácidos graxos poliinsaturados que a gente adquire na dieta e vai fazendo as modificações conforme a necessidade, né, de qual a molécula que a gente vai precisar. E isso no retículo endoplasmático. Lembrando que aqui eu só coloquei, né, peguei da aula a S-aspirina, porque a gente comentou que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem uma enzima, que é a prostaglandina endoperóxido sintase, que ela também é chamada de COX, ciclooxigenase. Ela inibe essas enzimas e, inibindo, elas não conseguem produzir esses mensageiros que são liberados como resposta inflamatória. Aumenta a temperatura do corpo, causa febre, dor, todos os sintomas de inflamação, né? Dor, rubor, calor, aumento da temperatura, mas também outras atividades, né? Leucotrienos na resposta alérgica, principalmente das vias respiratórias. Isso eu só estou falando do que a gente já falou na outra aula, tá? Então, eu só coloquei exemplos aqui do AS, da aspirina, que são
anti-inflamatórios não esteroidais que inibem a produção desses eicosanoides. Até tem algumas pessoas, talvez vocês conheçam, pessoas que tomam AS todo dia, mas para, entre aspas, né, afinar o sangue, quando a pessoa já teve um infarto, AVC, porque os tromboxanos estão relacionados com a coagulação. Peraí, tá me ligando. Com a coagulação sanguínea. Então, eles ficam, de certa forma, com o sangue mais fino, enfim, tá? Esses são os eicosanoides. Para vocês verem como está tudo interligado, né? Vocês vão rever todas essas moléculas quando vocês estiverem tendo farmacologia, fisiologia, e aí vocês vão lembrar da bioquímica, que é onde é formado, como, de que jeito, tá bom? Por isso que é importante estudar. E aí, a gente viu como que o ácido graxo ele é formado. Falei para vocês que a gente não vai aprofundar muito, até porque nosso tempo já está acabando, nas demais moléculas, né? A partir dos ácidos graxos que a gente viu como é formado, a gente compõe os triacilgliceróis, né? Tem lá moléculas de glicerol, tem também, gente, tudo tem etapas, vias, mas a gente aprofundou mais na de ácidos graxos, tá? Agora, mais para contextualizar, que é importante que vocês saibam, tá? Que a maior parte dos ácidos graxos sintetizados, a maior parte, não todo ácido graxo, né? Porque a gente viu que os ácidos graxos, eles podem também formar os eicosanoides, mas a maior parte também vai para ser formado os triacilgliceróis, e aí, então, formar nosso estoque de gordura no tecido adiposo, ou então para formar aqueles fosfolipídios de membrana, né? Compor a membrana das nossas células, tá? Fazer a biossíntese de fosfolipídios, a biossíntese de triacilgliceróis, tá bom? E aí, o colesterol, a gente falou dele na aula passada, que ele também é um lipídio, né? Produzido no fígado. E a partir desse colesterol, ele vai para onde está precisando dele. Seja para produzir hormônios, né, progesterona, testosterona, os hormônios sexuais masculino e feminino, né? Como para produzir o cortisol, tudo que a gente viu na aula passada, a estrutura, a gente já sabe, que são hormônios esteróis, e bem como a aldosterona, né? O cortisol afeta o metabolismo de proteína e carboidratos, suprime o sistema imune, a resposta imune, inflamação, a resposta alérgica. Os hormônios sexuais masculino e feminino, lembrando, né, que aí vai depender do lugar onde está precisando. Hormônios masculino e feminino vão para as gônadas para serem produzidos lá. O cortisol, a aldosterona é produzido pela glândula suprarrenal, tá? E aí o colesterol, ele tem todas as suas etapas, com uma molécula isoprenoide intermediária aqui, tá? Aqui vocês vão ouvir esses nomes mais para frente em outras disciplinas, então é importante falar. E produz aquela molécula de colesterol que a gente conhece. Aqui, só para falar um pouco, né, os carboidratos da dieta, falar o que a gente falou lá no começo, carboidratos da dieta, as proteínas da dieta são quebradas, né, glicose, aminoácidos, formam acetil-CoA na presença da insulina, principalmente no caso glicose, que libera insulina. Acetil-CoA em excesso se transforma nos ácidos graxos que a gente acabou de ver, que pode então se transformar em triacilglicerol para formar estoque no tecido adiposo, tá? E aqui só está mostrando que a produção de corpos cetônicos é aumentada no diabéticos porque não tem essa sinalização da insulina, né? Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, e eu vou falar ainda até o final da disciplina, porque diabetes virou uma pandemia também, e
os profissionais de saúde, é uma preocupação muito grande de saúde pública, o caos que está a síndrome metabólica e diabetes, tá? Então, isso aqui é aumentado nos diabéticos porque a insulina não sinaliza aqui para fazer essa biossíntese. A insulina, ela é um hormônio anabólico, gente. Acho que é na aula que vem que eu vou falar sobre ela. Deixa eu ver aqui. Não, semana que vem é outra aula, mas daqui 2 semanas a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, tá? Mas é isso. Sobre biossíntese de lipídios. O colesterol também, só que eu lembrei agora de falar, ele também é precursor para produzir a vitamina D, lembra? Na presença de luz ultravioleta e tudo mais. Mas acho que é amanhã que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouco agora da biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e moléculas relacionadas. Muito importante, né? Moléculas extremamente importantes para o nosso organismo, para várias atividades endógenas. E, como eu comentei, a gente viu mais aprofundada a produção dos ácidos graxos. Então, não vamos entrar em etapas da biossíntese de aminoácidos, né, bem destrinchado, até porque é bem complexo, é bem, assim, é importante saber, sim, muito importante saber, porque muitas doenças são causadas nos animais, nos seres humanos, por causa de enzimas deficientes dessas vias de biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos, né? E aqui para contextualizar, então, o nitrogênio ele perde apenas para o carbono, hidrogênio e oxigênio em sua contribuição para a massa dos sistemas vivos. Por que eu estou falando do nitrogênio? Porque agora a gente vai falar de moléculas nitrogenadas, que possuem nitrogênio, né, na sua composição. São aminoácidos, nucleotídeos e algumas outras que a gente vai ver hoje. A maior parte desse nitrogênio está ligada à estrutura de aminoácidos e nucleotídeos. Lembra lá dos nucleotídeos, né, que compõem os nossos ácidos nucleicos, RNA e DNA. E aqui a estrutura geral dos aminoácidos, tem grupamento amino, carboxila, cadeia R. Aminoácidos e nucleotídeos, as duas classes de moléculas contêm nitrogênio, oriundo de fontes biológicas em comum, e os dois conjuntos de vias encontram-se intensamente entrelaçados com diversos intermediários-chave em comum. Que a gente vai ver que muitos, principalmente os nucleotídeos e moléculas relacionadas, elas são produzidas a partir dos aminoácidos, tá? Então, por isso que eles estão entrelaçados quando a gente estuda a bioquímica, a biossíntese dessas moléculas. Descobriu-se que muitas doenças genéticas de humanos e animais, que eu comentei, né, deve-se à ausência de uma ou mais enzimas do metabolismo dos aminoácidos e nucleotídeos, e muitos medicamentos utilizados comumente para combater doenças infecciosas são inibidores dessas vias, né, para combater doença infecciosa, porque uma infecção é causada por um micro-organismo, e esse micro-organismo ele também possui enzimas que produzem seus nucleotídeos, então se a gente inibir essas enzimas, a gente acaba matando esses micro-organismos. Esse é o mecanismo de ação de muitos antibióticos, tá? E medicamentos que combatem infecção. E assim como diversos dos mais importantes agentes da quimioterapia anticâncer, né? A gente inibe o crescimento exagerado de tumores, os medicamentos usados em quimioterapia, inibindo muitas enzimas que produzem, né, os nucleotídeos, os aminoácidos, porque se não tiver RNA, DNA, não tiver proteína sendo produzida, a célula não vai proliferar, ela não vai crescer, tá? Só para a gente entender a importância de saber a biossíntese e entender o porquê que a gente estuda isso tudo.
vocês mais para frente, pode ser que sigam alguma área, alguma especialização, né, voltada para isso, vão lembrar da importância das aulas de bioquímica. Só uma coisa. O nitrogênio molecular, que constitui 80% do nitrogênio da atmosfera da Terra, encontra-se indisponível para a maior parte dos organismos vivos até que seja reduzido. O que acontece? A gente, os animais, a gente não consegue simplesmente pegar o nitrogênio atmosférico e incorporar nas nossas moléculas. Não consegue, não consegue. Ele precisa estar reduzido, seja na forma de nitrito, nitrato, amônio, tá? Quem faz isso não é a gente, não são os animais, tá? São as bactérias que estão no solo, as bactérias, algumas simbióticas que vivem dentro da gente, dentro dos animais, que vivem nas sementes das plantas, tá? Então, quem capta esse nitrogênio são as bactérias, que então reduzem, olha a importância delas, né? Reduz, não vou entrar em detalhes do ciclo do nitrogênio, tá? É só para vocês entenderem e saberem que isso existe. Então, como a gente não consegue pegar simplesmente ir lá no ar, respirar e pegar o nitrogênio atmosférico, quem faz isso, a gente adquire na alimentação, através de bactérias simbióticas, ou a gente come a planta que tem as bactérias simbióticas e que incorporam os nitrogênios, tá? E aí, isso tudo, gente, que eu comentei, não vamos nos aprofundar etapa por etapa, que existe, né? Bioquímica, ela é bem. Por isso que o livro de bioquímica ele é bem grosso, porque tem muita via metabólica. Mas tudo isso ocorre através do que a gente chama de ciclo do nitrogênio, tá? Que aí ele permite a formação de amônia pela fixação bacteriana do nitrogênio atmosférico, a nitrificação da amônia em nitrato por organismos no solo, conversão do nitrato em amônia por plantas superiores, plantas mais complexas, desenvolvidas, né? A síntese de aminoácidos a partir da amônia por todos os organismos e a conversão de nitrato em, aí é a volta, né? Em nitrogênio atmosférico por bactérias desnitrificantes do solo. Porque essa é uma peculiaridade das vias biosintéticas para produzir aminoácido nucleotídeo, a necessidade do nitrogênio, né? Nas outras moléculas a gente não viu nitrogênio, no lipídio, no carboidrato, não tem. Já no aminoácido nucleotídeo, precisa. Ai, gente, eu tô descascando. Pois bem, isso é uma peculiaridade da biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos que tem que ter a presença do nitrogênio e a gente adquire dessa forma, tá? Aminoácidos, purinas e pirimidinas, formados durante a renovação metabólica de proteínas e ácidos nucleicos, frequentemente são reutilizados. Lembra lá aquele complexo proteassoma, ubiquitina, proteassoma? Que eu falei que as proteínas elas são degradadas quando elas estão mal noveladas, estão velhas, elas vão para esse complexo, são degradadas e os oligopeptídeos, os aminoácidos, eles são sempre reaproveitados. Mas a gente pode ser que necessite produzir mais aminoácidos, mais nucleotídeos, e aí pode vir proveniente, né, esse grupamento amino da amônia. O nitrogênio reduzido na forma de amônia é incorporado nos aminoácidos e a seguir em outras biomoléculas nitrogenadas. 2 aminoácidos, o glutamato e a glutamina, fornecem um ponto de entrada crítico nessas vias biosintéticas por meio de reações de transaminação. A gente já viu, já falamos bastante sobre os dois. Tá? E aí aqui que eu comentei, né, as fontes de amônia,
glutamato, a glutamina. Quando essas moléculas são quebradas, né, as purinas, pirimidinas que eu acabei de comentar, as proteínas dos aminoácidos são sempre reaproveitadas. E aí a gente comentei de algumas bactérias intestinais, né, simbióticas, que também podem fornecer o grupamento amino para formar os aminoácidos nucleotídeos e por aí vai. E aí tá bom, ok. O grupamento amino a gente já viu de onde vem, mas a gente também tem a parte carboxilada da molécula, né? Todos os aminoácidos são derivados de intermediários, ou da glicólise, ou do ciclo do ácido cítrico, ou da via das pentoses fosfato, comentamos no início da aula. E aí o nitrogênio a gente adquiriu, né, no que a gente veio falando agora, entra nessas vias por meio do glutamato e da glutamina. Eles são os aminoácidos-chave, acabamos de falar. E aí a gente tem os aminoácidos que a gente consegue produzir e alguns que a gente não consegue, que a gente tem que adquirir na dieta. Os que devem ser obtidos por meio dos alimentos são chamados de aminoácidos essenciais. Os que não são essenciais são os que a gente consegue produzir, tá? Aí, aqui, essa tabelinha só está mostrando, separando por classe, assim, de precursores para produzir os aminoácidos. A partir do alfa-cetoglutarato, a gente consegue formar glutamato, glutamina, prolina, arginina, tá? A partir do piruvato, conseguimos produzir a alanina e outros organismos vivos conseguem produzir a valina, a leucina e isoleucina. Por quê? O que está com asterisco aqui embaixo está falando, são os aminoácidos essenciais em mamíferos, tá? Que aí devem ser obtidos por alimentos. O 3-fosfoglicerato também produz, é precursor de serina, glicina e cisteína, que eles estão aqui, ó, 3-fosfoglicerato da glicólise, fosfenolpiruvato e a eritrose 4-fosfato da via da pentose fosfato. Tudo isso aqui mostrando os precursores para a produção de aminoácido, aquela forma monomérica, tá? Aminoácido, então, são produzidos a partir desses precursores. Certo? Formamos, então, os aminoácidos. Olha que rápido. Mas é porque a gente não vai entrar nas vias metabólicas detalhadamente, tá? Mas aqui, só repetindo o que eu acabei de falar, os precursores, né, para produzir os aminoácidos. E aí, a gente tem agora os aminoácidos prontos. Esses aminoácidos, eles podem, então, ir lá para o ribossomo, ser carreado pelo RNA transportador, lembra? Para, então, sintetizar nossas proteínas nos ribossomos, fazer biossíntese de proteínas. Quem não lembra, estuda, vê, não tem essa aula gravada, mas a aula sobre tradução de proteínas, tá? E na aula que a gente viu sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos. Ou então, esses aminoácidos formados, eles podem ser precursores na biossíntese de nucleotídeos e outras moléculas nitrogenadas, né? Lembra que comentei quando a gente começou aqui a falar sobre a biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos, que muitos nucleotídeos e moléculas relacionadas são provenientes, né? São produzidos a partir de aminoácidos, tá? Muita coisa, né, gente? Vamos que tá acabando. E aí, a gente tem a síntese de alguns sinalizadores que são chamados neurotransmissores, que a gente até ouve falar, serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, enfim, todas essas moléculas que têm uma ação principalmente no nosso sistema nervoso central. São conhecidos como neurotransmissores. A tirosina
origina uma família de catecolaminas que inclui dopamina, noradrenalina, adrenalina, aqui, ó, norepinefrina, epinefrina, tá? E aqui, só para a gente saber uns exemplos, quando a dopamina ela está baixa, numa produção menor, ela tem sido relacionada com a doença de Parkinson, né? Enquanto que o excesso de dopamina está relacionado com outras doenças psicóticas, neurológicas, que é a esquizofrenia, né? Mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que tem a menor produção, e enquanto que o excesso causa algumas psicoses, como exemplo, a esquizofrenia. Outro neurotransmissor que vocês vão ouvir falar muito em fisiologia é o GABA, né, o ácido gama-aminobutírico, que é proveniente do glutamato. Aqui está ele, ó, o glutamato produzindo GABA. A serotonina aqui a gente conhece, fala, né, que o neurotransmissor, o hormônio dá prazer e tal. A adrenalina é quando a gente está em estado de fuga e luta. Eu gosto de linkar com a fisiologia, tudo isso vocês vão aprender na disciplina de fisiologia, tá? Aí a histidina aqui, ela produz a histamina. A histamina é aquela molécula que desencadeia que causa as respostas, causa a resposta não, que manifesta as alergias, tá? Quando ataca a rinite, quando a gente se expõe a alguma coisa e coça, dá aquela alergia na pele, é a presença dessa histamina. Por isso que quando a gente tá com a rinite alérgica atacada, tá com alguma alergia na pele, a gente toma um antihistamínico, tá? Porque para inibir essa produção aqui. Um efeito colateral de antihistamínico é que ele dá bastante sono. Biossíntese de alguns neurotransmissores a partir dos aminoácidos. Tá. É só isso, tá? A gente só está contextualizando mesmo para vocês verem a importância, que a partir de aminoácidos a gente produz neurotransmissores, algumas moléculas relacionadas que possuem nitrogênio nelas, tá? E aí, não podia deixar de falar que também os aminoácidos estão presentes na produção das purinas e pirimidinas, né, os nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos. Os aminoácidos glutamina, glicina, aspartato fornecem todos os átomos de nitrogênio das purinas. Aqui as purinas, ó, glicina, aspartato, tá? Glutamina. E aqui eu só coloquei a estrutura delas para a gente lembrar. Ai, cobri alguma coisa aqui. Para a gente lembrar como é que elas são, ó, são bases nitrogenadas, lembra? Que os nossos nucleotídeos são compostos por uma base nitrogenada, um anel de açúcar, fosfatos, e aqui é só, né, a produção de pirimidinas. As pirimidinas são sintetizadas a partir de carbamoil fosfato e o aspartato, outro aminoácido. E aí tem um detalhe, assim, um termo para vocês, deixei para o último para falar, porque eu lembrei agora. Mas quando a gente sintetiza algo novo, vamos supor, a gente degradou proteínas lá no complexo do proteassoma, no bictina proteassoma. Essas proteínas degradadas, os aminoácidos e os oligopeptídeos, dipeptídeos, eles podem ir para a síntese de novo, que é chamado, e até no inglês, é que está bem pequeno aqui, mas é um termo da ciência mesmo que a gente fala, fazer síntese de novo de proteínas, ou então aqui o exemplo, né, produzir os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, síntese de novo, tá muito pequeno, mas depois vocês vão ver no material, eu envio para vocês. Síntese de novo de pirimidinas, né, nucleotídeos com pirimidina.
síntese de novo de ácido graxo é porque a gente está fazendo a biossíntese nova para. São moléculas novas, tá? Vocês vão ouvir esse termo, síntese de novo. Uma coisa, alguém tem alguma dúvida? Essa aula, gente, tá no capítulo 14, só que o capítulo 14 é o capítulo do Leninger, é o capítulo da glicólise, gliconeogênese, mas lá fala das vias pentose, da via das pentose e fosfato, tá? Enquanto que o 21 e 22 é a biossíntese de lipídios e biossíntese de ácidos, aminoácidos e nucleotídeos e moléculas relacionadas, tá? Mas tem todo esse conteúdo em outros livros também, que do Strayer, às vezes eu leio ele para trazer também, contextualizar. Certo, deixa eu ver se não estou esquecendo de nada. Vocês estão aí? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Ok. Por mim tá de boa. Vocês, gente. Ó, eu gravei a aula. Eu vou ver se deu certo depois, tá? Que eu gravei pelo OBS. Se deu certo, eu mando para vocês. Se não, vocês estudem, leem o capítulo nos pontos que a gente falou aqui hoje, tá? E se alguém gravou pelo OBS, me manda. É sério, pode me mandar. Eu não sou aquela professora que acha ruim de aluno gravar aula, não. Também espero que tenha dado certo. Então tá, gente. Até interromper aqui. Ah, deixa eu parar de gravar. Não, parar de gravar não, parar de compartilhar a tela. Gente, então tá bom. Obrigada pela presença de todos. Só tem menos de 20 pessoas, mas tudo bem. Até amanhã, 8 horas. Tchauzinho. Obrigada. Até. Obrigada eu.